né, específico sobre cortadores de pisos manuais, sistema de nivelamento e acessórios, como discos, né, que são os 3 itens aí que vocês vendem mais, né, então para vocês ter um melhor contato com o produto, né, para vocês também ter um conhecimento técnico do produto, né, apesar que a gente não vai apresentar com ele físico, mas em PowerPoint, tá, pessoal? Então vamos lá. O nosso tema vai ser cortadores manuais, tá? Dentro dessa linha de cortadores manuais, a Cortag ela é líder nesse segmento, tá? Então, o nosso cortador de entrada é o cortador linha Tech, tá? Dentro do linha Tech, vocês vão ver que tem tamanho 50, 75, 90 e 1 metro, que é o máximo que esses cortadores têm de capacidade de corte, tá? Você vê que ele tem essa base lisa, né? Para quê? Para a pessoa riscar embaixo e separação em cima, tá? Porque como não tem nada para você separar, então a característica desses cortadores é o risco embaixo e a separação em cima, como tá na foto. Não sei se vocês dá para ver aqui, ó. Tá? Então a gente risca embaixo ele e a separação é sempre em cima, tá? Então esses cortadores são cortadores de entrada, ou seja, o primeiro preço. Então quando vocês for oferecer para o cliente, então esse sempre vai ser o cortador do primeiro preço, tá, pessoal? Por quê? Porque a base dele aqui, ó, você vê que ele é de plástico, né? É um material um pouco mais barato do que a linha HD que a gente vai apresentar daqui a pouco, e as bases dela aqui, ó, não são pintadas, tá? É um alumínio injetado, por isso que a máquina, ela é o primeiro preço, tá? Por conta do material que vai nela. Ela possui uma lateral para a pessoa transportar, porque a guia dela, como é um pouco mais fina do que os outros modelos, ela não pode ir peso em cima, tá? O peso, a pessoa apertar, que isso vai desalinhar e, consequentemente, a pessoa vai estar perdendo o cortador, tá? Então, esse aqui é o nosso cortador de entrada. E espessura de peças, piso porcelanato, ele vai cortar até 10 milímetros, tá? Então, esse é o cortador aqui básico, simples, né? Que a gente tem de entrada, tá? O outro cortador que é parecido com esse é a linha HD. Ó, você vê que eles são parecidos. O que muda aqui, ó, é a cor, tá? Ele vai ter os mesmos tamanhos, tá? Só que aqui não vai ter o de 50 que não está cadastrado. Então vai ter o de 75, 90 e 1 metro, tá? A base é a mesma coisa. O que muda aqui é como esse cortador ele é um profissional, né? Sendo que a linha Tech é um para amador já profissional, né? E esse aqui já é um profissional. O que muda entre o outro é a cor, logicamente, né? Para você diferenciar também para passar para o cliente. E aqui a base dele não é plástico, é alumínio injetado. E as bases aqui, as guias que segura o suporte, né? Ele é pintado. Então, para diferenciar essa máquina, então são esses dois componentes: as guias, o carrinho, né? E a base em si, o tamanho de largura são os mesmos, tá, pessoal? Não muda em nada. Então, a linha Tech sempre vai ser o primeiro preço, consequentemente, a linha HD já vem como o segundo preço, tá? Isso aí dá para vocês ter uma base para vocês passar para o cliente. Tem cliente que quer uma máquina barata, um pouco mais de qualidade, vocês oferecem a linha Tech, tá? A linha HD sempre vai ser um segundo preço. Dentro dos cortadores, a gente vai ter o mais moderno, tá? A linha HD, linha Tech, cortador de entrada. Então, a gente vai ter uma linha Master, que é um cortador já atualizado, tá? Aqui vocês vão ter o tamanho de 1,15 m, tá? Então, você vê que é totalmente diferente. A base dele, ó, é de espuma, ou seja, corte e separação na própria base. Não precisa retirar o piso para quebrar em cima, tá? E além dessa facilidade que o profissional vai ter, ele vai cortar até 12 milímetros de espessura, tá? E aqui vocês veem, ó, que é alumínio injetado, né? As guias, elas são um pouco mais grossas, né? Então a máquina mais reforçada, por isso que ela consegue separar até essa medida, esse milímetro aqui de porcelanato, tá? Então, um cortador que corte e separação na própria base. Embaixo aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, tem uma borracha, né, um plástico, para evitar de marcar, né? Para evitar de marcar ou manchar na hora da separação, tá? Então, esse cortador aqui já é atualizado, né? E aqui vocês vão ter nele no tamanho de 1,15 m. O próximo cortador já é para os grandes formatos, tá? Ele é um cortador, ele chama New Master 125, né? É um cortador que a gente atualizou. Ele vai cortar até 1,25 m, né? Você vê que a estrutura dele já muda.
é um cortador. Você vê que a robustez dele muda, né? Ó, você vê que as guias é mais grossa, o carrinho, né, para separar é maior, tá? E aqui, como é um cortador pesado, ele vai possuir rodinha e puxador aqui, ó, tá? E a espessura que ele vai cortar é até 15 milímetros, ou seja, todas as espessuras de porcelanato que tem hoje no mercado, né, que comercializa aqui hoje no Brasil, ele vai separar, tá? A não ser aqueles pisos que a gente identifica com base vermelha, que é difícil até de separar em espessuras menores, né, que ali a gente indica disco, mas em relação a porcelanato, revestimento cerâmico, né, até 15 milímetros ele vai estar separando corte e separação na própria base, tá? O carrinho dele é totalmente diferente dos outros que eu mostrei. Por quê? Porque ele vai multiplicar a força da pessoa, tá? Então, se ela coloca ali 100 gramas, 200 gramas, por exemplo, essa força vai ser multiplicada. Então, ou seja, vai ter uma facilidade da pessoa estar separando, né, nesse tipo de máquina, tá? Que é uma máquina que já, para os grandes formatos, né? Você vê uma máquina bem robusta para pisos, né, revestimento cerâmico e também porcelanato, que hoje em dia a gente fala muito em porcelanato, mas também ela vai cortar também revestimentos cerâmicos. E também tamanhos menores, tá? Então ela vai cortar 1,25 m, 90 por 90, 1,70 por 70, 70 por 70. Então também ela vai cortar até tamanhos menores. Mas o máximo que ela consegue cortar até 1,25 m, tá? Bom, aqui eu acho que já acabou a parte do cortador, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida. A gente já prossegue já para o próximo tema, tá? O próximo tema é o sistema de nivelamento, tá? Então, o sistema de nivelamento é um sistema para nivelar piso. Então, a gente falou de corte, agora a gente vai falar sobre nivelamento de piso, tá? A Cortag é a empresa que tem uma linha mais completa do mercado de sistema de nivelamento, tá? Então, a gente começa com a linha tradicional, né? O espaçador tradicional. Você vê que eles são todos, ó, transparentes, né? Ou seja, um material virgem, tá? Por isso que eles são transparentes. Aqui a gente vai ter as medidas de 1, 1,5, 2, 3, 4 e 5, tá? Essa medida de 4 e 5 são medidas novas, por quê? Porque o mercado, ele tá voltando com essas medidas, tá? De 4, de 5, porque alguns pisos, né, de 20 por 20, ou 30 por 30, os tamanhos menores, eles pedem essas medidas, tá? Então a gente também tem o espaçador nessas medidas maiores, tá? O que mais sai, né, o que vocês vão ver no mercado, é a medida de 1, 1,5, 2 e o 3 aqui, tá? Para essas peças que elas não são, digamos assim, por exemplo, a medida exata, elas são fora de esquadro, tá? Então aqui a gente vai ter esses passadores, tá? A cunha é uma cunha mais larga, né? Hoje ela é vermelha, tá? Antigamente a gente tinha ela numa cor amarela, então a gente padronizou, agora ela vai vir vermelha, tá? Se alguém perguntar, então é o mesmo produto, só mudou a pigmentação, tá? Nesse tipo de pacote, que é o convencional que a gente acha no mercado, com código de barra, vai ter unidades de 50, tanto a cunha como espaçador, tá? 50 unidades. Então aqui não tem limitação para a pessoa nivelar o piso. Ele vai nivelar desde os tamanhos menores até os maiores, tá? O próximo vai ser o Smart, tá? O Smart ele é parecido com o tradicional, porém com menos material, tá? Você vê aqui na base dele, né, até no topo, você vê que tem menos material em relação ali Smart, tá vendo? Ali Smart ela tem mais material, mas é o mesmo produto, tá? A base, a parte aqui onde estoura, ele não tem diferença nenhuma, tá? Porém a Smart ela veio para trazer qualidade e também para trazer quantidade, né? O tradicional, o que acontece? Pelo fato de ele ter mais material, ficaria muito caro, né, se a gente fizesse o pacote de 100 ou até 300, tá? Então a gente tem essa linha Smart. A linha Smart ela veio com tamanho, né? Já começa com pacote com 100, tá? E também tem pacote com 300. Depois a gente vai falar sobre as caixas que tem de cada um, tá? As caixas a granel. Então aqui esse passador vai ter 100 e 300, tá? A cunha que usa é essa vermelha, né? Essa vermelhinha aqui. E também a gente tem uma cunha que a gente vai falar no próximo slide sobre a linha Eco, tá? Que é o material reciclado. Então essas duas cunhas, ela tem a mesma medida, né? O mesmo tamanho, né? Porém aqui o que muda mesmo é preço, tá? E aqui também vai ter todas as medidas, tá? 1,5, 2, 3. Próximo espaçador vai ser a linha. Cadê o tilt aqui? Uh,
Tá passando. Vamos lá. Bom, a gente vai falar da linha Eco, né? Tá passando. Tem que dar um pequeno erro aqui. Tá com a imagem travada, Ismael. Então, acho que ele deu uma travada aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui consertar aqui rapidinho. Bom, aqui. Pronto. Aqui é o outro sistema de nivelamento é a linha Eco, tá, pessoal? Então, a linha Eco é uma linha reciclada diferentemente do Smart e do tradicional, que são materiais virgens, tá? Então, a linha Eco é uma linha com a mesma qualidade, né, o mesmo produto, só que ele veio para baratear. Então, é um produto de qualidade, a relação aqui é preço, tá? Ele vai ter as mesmas medidas do tradicional, tá vendo? Ó? 1, né? 1,5, 2, 3, 4, 5. As cores têm a ver com as medidas deles, tá? Por isso que eles são coloridos também para você identificar melhor, para o cliente identificar melhor esse produto, tá? A cunha que vai nele pode ser a cunha, a dele, né? Que é a linha Eco, a cunha cinza, ou a cunha que é virgem, que é aquela vermelha, tá? Então aqui, tanto uma como a outra vai servir nesse, tá? Dos passadores grandes. O que muda aqui mesmo, igual eu falei, é o preço, tá? Então aqui você pode nivelar um piso 80 por 80, 20 por 20, tá? Então não tem diferença nenhuma. Então a relação aqui é preço. O pacote convencional que você vai achar no mercado é só com 50 e um corte de barra, tá? Ou a granel, que a gente vai falar depois sobre os pacote a granel. Aqui a gente tem a linha Slim, tá? A linha Slim é uma linha com espaçador e cunha menores, tá? Então você vê aqui, ó, que tanto espaçador como a cunha menor. Eu coloquei essas duas imagens, por quê? Porque a Cortag, ela fabricava esses espaçadores no modelo reciclado. Hoje não, hoje está tudo material virgem, tá? Eles são todos transparentes com a cunha vermelha, tá? Antigamente a cunha também era cinza. Então, esse produto a Cortag não está mais fabricando para o mercado. O que se acha no mercado é estoque, tá? Então aqui vem a Linslim, tá? Então hoje a gente comercializa com ela material virgem, tá? Então ela começa com um pacote com 100, tanto a cunha como o espaçador, tá? Os outros pacotes que a gente acha é com 50 unidades a cunha, tá? Aqui a cunha já aumenta. Por que que ele vem com esse volume, tá? A fábrica recomenda usar esses passadores para os formatos menores, tá? A linha Smart, a linha tradicional, a linha Eco, é para os pequenos e grandes formatos, tá? Então o Slim é para os pequenos formatos, tá? Então por isso que ele vem mais no pacote, porque consequentemente a pessoa que está utilizando, ela vai utilizar mais por metro quadrado, tá? Em relação ao espaçador tradicional, tá? Por quê? Porque o Slim, ele vai usar a cada 5 centímetros, tá? E o tradicional, o Eco e o Smart, ele vai usar a cada 25 centímetros. Então, ou seja, a quantidade de espaçadores vai ser menor, tá? Então, por isso que o Slim, ele vem com o pacote com 100, né? Porque a pessoa vai utilizar mais, tá? Em pisos maiores, pode estar utilizando, tá? Então, o que acontece? Até 60 por 60, você pode estar utilizando esse material. Acima disso, que vai acontecer? Pelo fato do produto ser de qualidade, ele não vai estourar. Porém, a cunha, que é a ponta dela, ela é mais maleável, ou seja, ela mexe em relação à Eco ou à cunha virgem tradicional. Então, mesmo que ele não estoura, ele não vai nivelar 100% porque sempre vai quedar um dente no porcelanato, tá? Então, por isso que a gente não recomenda ele, a Lean Slim, usar nos grandes formatos, tá? Aqui a gente vai ter os pacotes, tá? A granel. A granel, ele vem solto, tá, pessoal? Ele não vem com pacote dentro, igual a gente vê esses que a gente acha no mercado. Então a caixa, vem a própria caixa, a embalagem dele, tá? E aqui ele vai vir todo solto, tá? A linha Smart, ou a linha tradicional, ela vem com 500 peças, né? A linha Smart também. A linha Slim, né? Hoje é um material virgem, né, mais reciclado, ela vem com 1.000 peças, né, você vê a diferença, porque, consequentemente, sempre o Slim, a pessoa que está utilizando, ela vai usar mais,
E aqui a linha E que vem com 500 peças, tá? Então, a pessoa hoje no mercado, né, ela tem opção, pacote convencional com 50, 100, 300 e caixa a granel, né, que o pessoal usa bastante essas caixas aqui, principalmente construtora, né, principalmente a pessoa que utiliza muito, né, e instala porcelanato, usa os lojistas, então eles utilizam mais essas caixas aqui a granel, tá? E consequentemente alguns compram também essas caixas para estar fracionando para vender também por pacote com 50 ele faz, com 100, 300, tá? Então ele pode vender a caixa, né, total, ele também pode estar fracionando, tá? A gente acha isso muito no mercado hoje, tá? Aqui a gente vê a utilização, né, do sistema de nivelamento, então a gente coloca aqui, ó, o espaçador sempre, né, limpando a área para não ter contato com a argamassa, né, aqui você vê que ele faz o procedimento com a mão, e aqui ele faz o procedimento com aperto com alicate, tá? Então o alicate é muito essencial na hora do nivelamento, tem muitas pessoas que não gostam de utilizar o alicate aperta com a mão, né, então o alicate ele faz a pressão que tem que fazer em cada milímetro, e ou seja, essa parte preta, né, ele vai gabaritar, ou seja, ele gabarita o primeiro, o resto é na sequência. Com a mão, ele não vai ter essa precisão, né? Uma hora ele vai apertar mais, uma hora ele vai apertar menos, né? E detalhe, esses espaçadores, né, com essas cunhas que tem mais estria, ele não volta. Então, se você apertar, né, igual um enforca-gato, ele dificilmente vai voltar. E se conseguir voltar, ele vai estourar o espaçador. Aí a pessoa vai ter que colocar o porcelanato de novo, né? Vai ter todo aquele trabalho. Então, aqui, para facilitar, é sempre com alicate, tá? Então, a cunha é sempre aperto com alicate, tanto a tradicional, Smart, linha Eco e também a Slim, tá? Porque no pacote vem os dois adaptadores que a gente vai mostrar daqui a pouco. E aqui ele vai, tá vendo? Apertou, gabaritou, ó, todos vão sair na mesma sequência. E depois de 24 horas que vai retirar o espaçador, tá? Isso é um detalhe muito importante, porque a massa não vai estar totalmente seca, né? A gente fala curada, mas vai estar no estágio que você pode tirar o espaçador sem levantar a peça, né? No caso, tem umas peças que têm curvatura, né? Então ela não vai mexer, tá? Então depois de 24 horas, sempre aqui, ó, quebrar pela lateral, tá? Nunca quebrar por trás dele, por quê? Porque ele tá pressionado ali, né? Ele tá com pressão. Então, muitas vezes ele vai estragar essas estrias que tem na cunha e, consequentemente, futuramente ele vai perder essa cunha, tá? Aqui, isso. Então, aqui é o procedimento, tá? Que tem do espaçador com alicate. Esse outro espaçador que eu vou estar mostrando é um espaçador novo que a gente até lançou esse ano nas feiras da FEICOM, da Revestir, que vocês foram lá, então vocês viram esse espaçador, tá? Então hoje a gente está comercializando. Então ele é o Easy Spin, ou seja, um espaçador de rosca com uma porquinha para você apertar. Esse sistema de nivelamento desse espaçador não precisa de alicate, tá? Ele vai ter as medidas aqui, ó, de 1,5, 2 e 3, tá? Porém, aqui não precisa da pessoa utilizar alicate. Então, ele vai apertar com a mão, tá? Aqui ele vai ter uma pressão, a base, né? Quando ele fazer a pressão aqui com a mão, consequentemente, ele vai juntar essas duas partes para fazer a parte do nivelamento, tá? A colocação é a mesma coisa do sistema que a gente tem com cunha, tá? Só o aperto que é diferente. Essa parte da rosca, o que acontece? Fica dentro quando a pessoa vai estourar ele na hora de retirar, tá? Então a única diferença é que a cunha ela sai limpa e essa daqui ela vai ter que a pessoa vai ter que tirar um por um nessa rosquinha dentro dessa porca, tá? A base sempre fica embaixo da argamassa, então não fica oco nada, porque muitas vezes tanto o sistema Easy-Spin como a cunha, ela tem um sistema que não vai subir o piso, e sim ele vai ceder para baixo o piso, tá? Então sempre a pressão é para baixo, então pode ficar tranquilo que não fica oco, tá? Pacote convencionais que vai ter no mercado hoje, nesse sistema novo, é pacote com 50 unidades, tá? Tanto a cunha como o espaçador, tá? A gente vai ver o mercado, sentir o mercado para ver se tem uma necessidade de estar aumentando essa quantidade, tá? O que vai achar no mercado hoje é pacotes com 50 unidades, tá? O pessoal tem gostado bastante, né? Principalmente aqui, ó, tá vendo? Essa parte arredondada, ela consegue ir mais para os cantos, né? Do que o espaçador tradicional por conta do espaço da cunha que fica do lado, né? Ele não consegue alcançar cantos, essa aqui ele já consegue, né? Em relação à produtividade, o Easy Spin, ele é mais lento do que o sistema com cunha, tá? O Easy Spin ele vai ter que apertar, né? Então esse Easy Spin pode usar em conjunto com o espaçador cunha, né? Ele pode colocar nas laterais, né? Todas elas, e no meio, que é a maior parte, ele pode estar utilizando o espaçador com a cunha com alicate, tá? Ou se ele preferir também usar só o Easy Spin,
então essa opção no mercado. Então a Cortag tem espaçador com cunha para apertar com alicate e sem alicate hoje no mercado, tá, pessoal? Então, para facilitar aí a vida dos azulejistas, as pessoas que colocam aí espaçadores, tá? Sempre a cunha e a porquinha vai ser reutilizados, tá? O espaçador, ele vai ser descartado. Então, sempre que a pessoa compra, sempre vai ser o espaçador, tá? Vou aqui de novo, né? Vamos lá. Ok. Para ver aqui. Pronto, voltou. Ah. Então, aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente vai ter também o alicate, tá? Que eu falei para vocês. Então, o nosso alicate, ele vem aqui, ó, com um adaptador vermelho, tá? Para que serve esse adaptador vermelho? Para usar na cunha Slim, tá? E esse passador normal, né? É para usar na cunha tradicional, que é a vermelha ou a cinza, tá? Que é um material reciclado. Então, aqui ele pode usar aqui nos dois tipos de cunha. Então, o nosso alicate ele serve tanto, né, para você usar ali com a cunha slim, com a cunha tradicional, né, que é aquela cunha mais larga. Aqui a gente vai ter dois tipos de alicate, o alicate para piso e o alicate para parede. Consequentemente, o de parede ele vai usar só na parede, tá? Ele não consegue utilizar ele no chão, tá? Então, por isso que a gente tem essas duas especificações de alicate. Já o alicate de piso, ele vai ter a utilização dele no chão e também na parede, tá? Aqui tem uma tabelinha, né, que vem atrás do pacote para a pessoa saber quanto que ele vai estar utilizando por metro quadrado, tá? Aqui a gente fez uma simulação de um piso 60 por 60, ou seja, ele vai gastar por metro quadrado 12 unidades. A pessoa pega essa unidade e faz pela calculadora vezes a área que ela vai colocar. Se é 30, 40 metros quadrados, ali vai dar, por exemplo, deu 400, por exemplo. Então, ele tem a opção de levar 4 pacotes do Smart com 100, né? Ou um de 300 mais 2 de 50. Então, aqui ela te dá a medida exata de quanto você vai usar de espaçador. Consequentemente, vai ter que ter de cunha também, tá? Outra opção também de medida é essa medida com QR Code, tá? O QR Code, o que acontece? Ele vai estar na calculadora da Cortag, tá? É só um leitor de QR Code, todo celular, ele pode entrar qualquer um, tá? Aqui ele vai ter o tamanho do piso, né? Consequentemente, ele coloca um 80 por 80, 90 por 80 por 80, né? Seja ele qual for, aqui ele vai colocar essa medida. Aqui ele vai colocar a área que ele vai colocar, né? Se é 50 metros quadrados, 100, né? Ou enfim. E aqui no último ele já vai somar para a pessoa, né? Em unidades, o tanto que ele vai usar de espaçador, né? E aí, logicamente, ele vai transferir para os nossos pacotes convencionais ou as nossas caixas também com 500, tá? E lembrando, pessoal, que o espaçador ele pode ser usado junto com o junta-piso, tá? Junta-piso é um material que a Cortag fez, ela foi pioneira, né? E ele pode ser usado junto com esse espaçador, tá? Então, é bem legal, porque a pessoa ela pode usar, né? Aqui, ó, ela pode usar, né? Para transferir aqui, ó. Então, é bem legal essa medida que a pessoa não precisa ficar toda hora calculando, então aqui ela já faz esse procedimento, tá? E o junta-piso, né? O junta-piso ele vai no meio do piso, tá? Como tá ali, então ele pode ser usado junto com o espaçador, tá? Então, se a pessoa utiliza, né, só o junta-piso, né, ou só o sistema de nivelamento, então ela tem a opção aí de usar o junta-piso que sai o nivelamento perfeito, porque o sistema de nivelamento que vai nivelar, o junta-piso ele não nivela, ele só dá espaçamento, tá? Principalmente na parede, que o piso ele consegue dar uma cedida um pouco, então aqui ele vai travar, né, para que a junta não chegue, né, um piso no outro, tá? Então a gente vai ter hoje no mercado medidas de 1, 1,5, 2, 3, 4 e 5, tá? Até 6. Essas outras medidas aqui que eu coloquei é só para vocês terem um conhecimento que não existe mais, tá? Que é de 8 e de 10, porque são medidas maiores, né? Ficava muito espaçamento, então hoje não utilizam mais
essas medidas. E esse T aqui é para cantos de parede, né, para piso intercalado, principalmente aqueles pisos que imitam madeira. Então, o Justapiso é muito essencial nisso, tá, pessoal? Vamos lá, discos diamantado. Os nossos discos que a gente tem no mercado hoje, né, vou ter que colocar um pouquinho para cá para vocês verem. Então, a gente vai ter aqui para porcelanato, tá? Esse é o campeão de vendas, né? É o branquinho, né? O famoso branquinho. Então, ele vem com uma chapa mais fina, tá? 1.2. E aqui ele pode ser utilizado a seco, né, ou úmido. O material que vai ser utilizado a ferramenta é a serra mármore, tá? Então aquele é só para cortes retos. Ele não é indicado muito para fazer 45, pela chapa dele ser um pouco mais fina, tá, pessoal? Porque aqui ele pode quebrar o diamante. Então aqui é muito bom no corte reto, tá? E aqui serve para todos os tipos de porcelanato, tá? Independente se ele é acetinado, se ele é amadeirado, tá? Tem uns porcelanato por conta do esmalte que tem que utilizar água no disco, tá? Então por isso que esse disco aqui é no formato turbo, que a pessoa pode utilizar com ou sem água. Aqui tá o outro disco, né? Esse aqui é voltado para pedras decorativas, mármore, granito, né? Também ele vem numa forma turbo, caso a pessoa precisar de utilizar água no disco, né? O a seco ela vai utilizar nos dois modos, tá? E aqui o material, a ferramenta que ele vai utilizar é a serra mármore. O outro disco para alvenaria, aquela alvenaria mais pesada para cortar parede, cortar coluna, né, laje, essas coisas, é o de alvenaria. Você vê que ele é rasgado tanto na chapa como no diamante, tá? Então, porque ele esquenta bastante, né? Então ele precisa de maior refrigeração. E aqui a gente tem um disco para serra mármore, tá? Todo esse disco aqui, ó, de 110, é usado em serra mármore. Você pode identificar pelo tamanho do disco, né? Ou também pela furação dele de 20 milímetros, que os dois aqui você vai identificar que é para serra mármore, tá? Esse outro disco aqui é para desbaste, é um disco turbo, tá? Ele serve para concreto, desbastar concreto, tá? Ele vem nessa forma turbo aqui, né? Para não danificar muito concreto, né? A gente tem outro que é segmentado, mas esse daqui que é turbo, ele consegue dar um acabamento, né? Para a pessoa nivelar ali um batente, uma janela. A ferramenta que usa a máquina é de esmilhadeira. Então, esse disco aqui, ó, 115, você já identifica que é para esmilhadeira, tá? Ou a rosca 22, ou a furação, né, 22,22, rosca M14, você já sabe que isso aqui serve para um produto para esmilhadeira, tá? Então, a gente vai ter esse disco no mercado, né? Tem esses quatro aqui. Então, um para cada tipo de material, tá? Então, se o cliente comprou de porcelanato, logicamente ele vai usar em porcelanato. Caso ele for cortar outro tipo de material, ele vai danificar aqui o disco, tá? Então, por isso que a gente tem um disco para cada segmento aí do que ele for fazer, certo? Bom, aqui o próximo slide, né? Acho que, não sei se acabou, acho que deve ter acabado. Bom, é isso daí, tá? Isso aí foi que me passaram, né? Para tá passando aí a maior parte para vocês, né? Que são cortadores, sistema de nivelamento e também discos, tá? Então, isso é o que mais sai, né? Então, para vocês se identificar o produto, né? Ter algum conhecimento para na hora do cliente falar, né? Ter alguma dúvida, você já está na ponta da língua para estar vendendo esse produto, certo? Certinho, muito obrigada, Ismael. Muita interação aqui no chat. Depois eu quero que você dê uma olhada aí, o pessoal parabenizando, gostou Ah, tá. bastante, tirou bastante dúvida. E a gente está encerrando por aqui, pessoal. Muito obrigada. Fiquem no canal do Conecta, que a gente vai ter mais um workshop hoje. E mandem suas dúvidas aí, que o Ismael vai dar uma olhada no chat. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, Tá bom, pessoal. então, Obrigada. obrigado, viu? Até mais. Até mais. Obrigada, Ismael. Encerramos aqui. Eu vou seguir que eu tenho mais uma agenda.